Eu avalio que é uma missão, né? Que eu acredito muito em Deus e eu tenho conversado quando as pessoas perguntam como é que você chegou ao senhor? O Deus me colocou nesse caminho, só que eu percebo o seguinte, as pessoas de repente têm visto em mim um perfil, né, que atende a essa necessidade, né, para estar representando, quer dizer, a necessidade como representante das pessoas. Quando eu saí da roça, agricultura familiar, vim para a Firmeza, a primeira oportunidade que eu tive foi lá na Firmeza, né, em 91. Interessante que eu cheguei, fiz a ficha para trabalhar por 18 anos, lá no sítio, propriedade pequena do meu pai. Eu já estava trabalhando para fora, né, não tinha espaço para eu, mais 2 irmãos, eu o irmão mais velho da família. Isso era em Medianeiro, o sítio? Ali no Cui Federal, Linha Ouro, Cui Federal. E daí vim para a cidade com 18 anos, fui fazer a ficha para trabalhar, me disseram, olha, não tem vaga, pode fazer a sua ficha, mas não tem vaga. Aí se surgir a gente chama. E deixei o telefone de uma amiga que morava ao lado da BR-277, ali no Cui Federal. A linha, telefone de linha, só passava por ali a linha de telefone. Então quem morava, né, a propriedade do meu pai fica 1,5 km da BR. Daí quando peguei a Paloma, depois de ter feito a ficha aqui, 1 da tarde, meio-dia, Paloma do meio-dia, estava chegando lá por volta de meio-dia e meia, se não me engano, por volta de 1 da tarde, a minha vizinha já estava retornando da casa do meu pai para dar notícia de que tinha surgido a vaga. Tinha surgido a vaga. E qual era o setor? E que eu deveria estar presente no outro dia 7 da manhã, só para você ter ideia. Então, no outro dia 7 da manhã. E a Paloma saiu de lá às 7 horas. Daí eu cheguei em casa, tomei um banho, né, e retornei para Medianeira. E é um fato interessante que eu vou contar para vocês. Eu tinha um amigo que trabalhava de guarda. Ele era vigilante da Zanella. Trabalhava à noite na Zanella. E ele... Zanella Máquinas. Zanella Máquinas, na época. Zanella Agromáquinas. E ele cedeu na kitnet dele, a cama dele para eu dormir. Aquela noite, lá para poder chegar no dia cedo. Pior que não foi só naquela noite, não. Eu fiquei um mês, mais ou menos, dormindo na cama dele. Porque ele dormia de dia, né? À noite ia trabalhar. Então eu chegava à tarde, pulava na cama dele. No outro dia ele, sabe, ele vinha do trabalho, né? Chegava cedinho, eu já tinha ido para a Firmeza. A Firmeza fornecia lá o almoço, né? E eu de manhã arrumava qualquer coisa, para café da manhã, almoçava na Firmeza, almoçava muito bem na Firmeza. À noite eu arrumava, comia, né, um lanchezinho e tal, dormia no outro dia. Mas a vaga, né, Nelson, que havia surgido era na higiene. Então eu entrei trabalhando na época na higiene, tem vários colegas, ainda alguns que estão na Firmeza ainda trabalhando. E daí na higiene eu aprendi muito, né, com aquela equipe, uma equipe muito competente. Fiz de tudo na higiene, cuidei dos vestiários, passei veneno, limpei banheiros, fiz todo o serviço pertinente à nossa função, né? Aí comecei a fazer... Me permita só abrir um parênteses aqui nessa sua fala sobre a vaga do seu primeiro emprego. Começando na higiene, lá em 91, e agora em 2020, sendo prefeito. Uma trajetória, né? Aquilo que nós falamos no nosso podcast sempre, que é assim, a inspiração que você busca pode morar na sua rua. As pessoas olham às vezes histórias como a do prefeito e dizem assim, quando está lá nas telas da TV e tal, que bacana, o cara saiu de não sei o que para dono de empresa, para empresário de sucesso. É a sua história, prefeito. Trabalhando na limpeza agora, de repente, né, depois de tanto tempo, com uma carreira merecida, a prefeito. Ou seja, isso é uma história muito inspiradora que as pessoas podem se remeter à importância de fazer sempre a coisa certa, cuidando e zelando pelos outros, e a comunidade ele trouxe para o cargo que está hoje.